Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Maribel de Sales de Mello, eu sou psicóloga e psicanalista, membro fundadora da Associação Psicanalítica de Curitiba e do Espaço Escuta e da Rede Bebê. Vou falar um pouquinho mais, sobre esse trabalho, porque faz parte do nosso tema de hoje, É um prazer poder falar sobre esse tema, porque é um tema atual, É lógico que muitos autores já vêm trabalhando essa questão aí, há 70 anos, mas ainda as pessoas desconhecem, que é a importância da gente reconhecer que os bebês estão em sofrimento, que os bebês pedem ajuda, que a gente precisa de uma intervenção precoce, e que a gente precisa formar profissionais com esse olhar em todas as áreas, principalmente na área da saúde e da educação, os profissionais aí que estão com os bebês, os pediatras, as fonoaudiólogas, os profissionais que são os que primeiro entram em contato com os bebês, mesmo na enfermagem, os dentistas hoje têm feito um trabalho muito importante aí com os bebês também, E a gente tem trabalhado muito com os educadores das escolinhas, das creches, que estão em contato direto e por longo tempo, Às vezes as crianças ficam mais tempo lá com os professores do que com a família, Então, a gente tem trabalhado com essa formação, com a formação dos educadores, com a formação desses profissionais. Então, esse tema de detecção e intervenção precoce, que é o nosso tema de hoje, aborda todos esses aspectos, tá? Então, existem hoje, alguns protocolos baseados aí também, nos pressupostos da psicanálise, que levam em conta a relação mãe-bebê, um pouco diferente de muitos protocolos que a gente até encontra na internet, que focam o desenvolvimento do bebê, que observam só alguns sinais que a criança apresenta, mas que não reconhecem o quanto o bebê se desenvolve, se estrutura na relação com o outro, Então fica muito difícil a gente avaliar o bebê, porque o bebê, o Winnicott, que é um autor renomado, ele é um pediatra e psicanalista, ele foi buscar na psicanálise, na verdade, um entendimento do que na prática clínica ele encontrava acerca dos sintomas que os bebês apresentavam e que lhe causavam um certo estranhamento. Ele já falava do quanto a prevenção aí da saúde, o campo, na verdade, de atuação da saúde mental deveria ser na pediatria e não na psiquiatria, para a gente poder prevenir essas doenças tão graves, tá? Então, ele já dizia que os bebês nos davam mostras muito cedo de que alguma coisa não estava bem com eles, E a gente precisa estar atento, mas ele observava isso, que o bebê sozinho, ele não existe, Ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele está sentindo. Quem organiza e ajuda estruturar isso para o bebê é a mãe, enquanto função materna. Esse também é um tema que a gente vai estar discutindo, que é um pouco complexo, mas é importante para a gente entender e até desmistificar algumas coisas que causam uma certa resistência das pessoas à psicanálise, aonde, baseado em alguns autores, as pessoas dizem que a psicanálise culpabiliza as mães, o que infelizmente é uma interpretação equivocada. Pelo contrário, a gente entende que os pais são parceiros no nosso trabalho, e que a mãe tem sim um papel fundamental nesse desenvolvimento. Então, é claro que se tem questões acontecendo aí no meio e na relação, vão ter efeitos para o bebê. Então, isso vai ser uma consequência, mas não é uma culpa, porque é totalmente num cuidado que isso acontece e às vezes tem efeitos, que podem levar a alguns atrasos, algumas questões aí que a gente tem observado nesta clínica. Esses protocolos que eu falei são baseados em sinais, mas ao contrário do que a gente vê que são sinais de patologia,
esse protocolo, que é o IRD, ele é baseado, né, em sinais de saúde. A gente avalia o que o bebê deveria estar fazendo, né, num determinado período. Então, de 0 a 3 meses, né, de 3 a 6, então vai sendo dividido até os 18 meses e a gente avalia o que esse bebê nessa fase já poderia estar realizando, tanto produções dele, quanto como é que a mãe também está estimulando e organizando uma relação com esse bebê. Então, o protocolo também tem esse olhar para essa relação. E quando a gente observa que tem algo ali que não está acontecendo, né, aí é importante poder pedir uma avaliação. Não significa que isso já configure uma patologia, né? Então, a gente vai avaliando, né, esses sinais de saúde, e aí se tem algo e a gente consegue intervir nessa fase, né, até antes do primeiro ano de vida, a gente consegue que não se instale determinadas patologias muito graves, né, para o desenvolvimento. Digo que esse é um tema muito importante porque hoje a gente vive, né, essa epidemia aí, né, de autismo, onde todo é autismo, né? Qualquer dificuldade e atraso no desenvolvimento que a criança apresenta acaba sendo diagnosticado como autismo. E a gente observa que tem muitos sinais, né, que acontecem em várias patologias, né, e que se confunde. Então, muitas vezes a criança pode estar deprimida, os bebês também deprimem, né? Então pode ser uma depressão, pode ser uma inibição relacional, pode ser um fechamento, né? Pode ser um risco que lá na frente, se não tivesse um trabalho, poderia se encaminhar para um autismo, poderia se encaminhar para uma psicose não decidida, né? A gente fala em psicanálise sobre estruturas não decididas, que a criança, nos primeiros anos de vida, ainda está em desenvolvimento psíquico. E esses quadros ainda não estão fechados, né? Existe uma maleabilidade. E isso permite a intervenção, justamente nesse momento dessa abertura, onde isso ainda está por acontecer, a criança está assim, mas ela não é assim, é onde, né, essa detecção, essa intervenção vem favorecer, né, um trabalho. Então, tanto a gente pode pensar em detecção e intervenção, quanto já um trabalho de estimulação precoce.